Se seus olhos se sentem cansados, secos ou irritados após longas horas no computador ou no celular, você não está sozinho. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, cerca de 90% das pessoas que permanecem por mais de 3 horas em frente às telas sentem algum cansaço visual. E essa fadiga ocular é chamada de astenopia. Será que ela pode causar algum problema mais grave? É sobre isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. A oftalmologista Liliana Nóbrega é a nossa convidada que vai falar mais sobre esse tema no episódio de hoje. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Camila. Doutora, fala pra gente o que é exatamente essa fadiga ocular, né? Quais que seriam os sintomas? Fadiga ocular ou astenopia, né? Essa fadiga ocular pode ser traduzida por alguns sintomas, Camila, como um cansaço visual. A pessoa às vezes está lendo, usando o computador, começa a sentir realmente um cansaço ao longo dessa tarefa, seja no estudo, seja no trabalho. Então ela começa realmente a sentir um desconforto. Pode ser um desconforto pequeno, porém pode ser um desconforto maior, a ponto de a musculatura intrínseca do olho parar de focalizar os objetos. E aí sim o paciente ficar com a visão totalmente desfocada. Então você veja que a fadiga pode ser algo inicial, mas se o paciente realmente não der as pausas, descansar, você pode ter até uma desfocalização total dos objetos. Nossa, eu acho que foi o que aconteceu comigo esses dias, doutora. Até compartilhar aqui. Eu acordei, eu não conseguia focar. Eu não conseguia ler coisas simples que eu fazia. Eu até troquei de óculos, limpei o óculos, lavei o óculos e eu passei o dia sentindo assim, minha vista super embaçada. Eu tive que pingar colírio umas 3 vezes. No outro dia eu já me senti melhor. Pode ser um sintoma, então. Com certeza você teve um sintoma de fadiga ocular. Experimentou aí no dia a dia do trabalho, né? E eu fiquei desesperada, achando que poderia ser algo mais grave. Doutora, a gente também pode dizer que os olhos podem manifestar esses sintomas de estresse? Pode vir com essa questão da fadiga, além das telas? Sim, os olhos são uma parte do nosso organismo, né, Camila? Então, às vezes, a pessoa quer dissociar o olho de um organismo todo, né? Então, tudo que a gente faz para cuidar da nossa saúde geral, seja uma alimentação adequada, natural, saudável, seja a prática de exercícios físicos, seja o sono adequado, seja uma adequada hidratação, isso tudo nos ajuda de forma sistêmica, né? E claro que vai ajudar os nossos olhos também. Um estresse emocional mais agudo também afeta os nossos olhos. Nós temos alguns sintomas que podem vir com o estresse acentuado, sim. A gente está falando do uso das telas, mas existem outras causas que podem levar a essa fadiga? O que mais que pode causar esse cansaço? Sim. A primeira causa, Camila, vamos deixar o uso das telas por um segundo momento, para a gente debater isso. A primeira grande causa da fadiga ocular que a gente tem que investigar é o uso correto do grau do óculos. Então, o nosso grau do óculos, a nossa refração, ela tem que estar sempre atualizada. Imagina que eu tenho 1 grau de hipermetropia, mas o meu óculos está meio grau, eu estou forçando meio grau a mais para poder focalizar os objetos. E isso ao longo de um dia inteiro de trabalho e estudo, ao longo de uma semana inteira de trabalho e estudo, os meus olhos vão sentindo essa falta de focalização ou esse esforço visual aumentado para eu poder focalizar. Então, a primeira grande causa que se investiga frente a uma fadiga ocular é o grau correto dos óculos. Às vezes a gente pode estar usando o grau errado ou não usando óculos. Exatamente, né? Por isso que a gente tem que ir todo ano ao oftalmologista, fazer o nosso exame de rotina, ver se o nosso grau está certinho, para que a gente não tenha sintomas de cansaço visual. Porque hoje a maioria das pessoas trabalha como? Na frente das telas, lendo, escrevendo, digitando, assistindo uma tela, assistindo uma TV, ou seja, a nossa atenção visual é muito grande. Nós focamos nos objetos para prestar bastante atenção. Então, muitas vezes, nós temos um esforço visual grande.
Se a gente não está com esse grau corrigido, nós vamos ter mais fadiga. Se a gente não dá pausa para descansar, para alternar a nossa visão, nós vamos ter fadiga também. Então, a primeira grande causa é investigar o grau do óculos. E, doutora, quais que são as diferenças entre a fadiga ocular e os olhos secos? Porque às vezes a gente também está com aquele olho, a gente não pisca muito e sente. Existem diferenças entre essas condições? Explica pra gente. Sim, existem. Por exemplo, a fadiga pode ser referente a um esforço repetitivo, a um grau não adequado, não tendo nada a ver com os olhos ressecados. Tá? O uso de telas, lógico que a gente está com uma tensão maior nas telas e aí pode causar uma fadiga. Mas o olho ressecado, o que é? O que é o olho seco, né? A doença do olho seco? Ela é uma diminuição da produção da nossa lágrima ou um aumento da evaporação da nossa lágrima. Hoje, frente às telas, o que acontece com a gente na frente das telas, Camila? Nós não piscamos adequadamente. Nós piscamos metade do número de vezes do normal. Qual que seria o ideal? O ideal seria de 15 a 18 vezes por minuto. Então, a gente pisca menos da metade do que isso quando nós estamos na frente de uma tela, realmente muito atentos a essa tela, seja do celular, do tablet, do notebook, do desktop, mesmo até a TV, quando ela está um pouco mais longe, nós estamos atentos. E aí nós não piscamos. O fato de não piscarmos, de não fazermos a oclusão mesmo completa dos nossos olhos, a gente não libera a parte lipídica da nossa lágrima, que faz uma impermeabilização da nossa lágrima. Sem essa camada lipídica, a nossa lágrima evapora no meio ambiente. Nesse ambiente que nós estamos sempre de ar-condicionado, de vento, de poluição, sem a camada lipídica protetora, nossa lágrima evapora. Por isso que estamos muito com os olhos secos, né? Desde pacientes muito jovens que estão são usuários de multitelas, aos pacientes idosos que também estão usando telas, aos adultos jovens que estão usando telas para estudar, para trabalhar, para se comunicar e para o lazer, né? Então, na frente das telas e com o nosso estilo de vida hoje, que abrange diversas situações. Por exemplo, as cirurgias oftalmológicas podem também exacerbar sintomas de olho seco hoje, o uso de lentes de contato. Nós, mulheres, sofremos mais de olho seco do que os homens, cerca de 2 vezes mais por alterações hormonais. Quando estamos no climatério ou na menopausa, essas alterações hormonais fazem com que as mulheres tenham mais olho seco do que os homens. Então, uma série de situações. A própria nutrição, hoje a gente estuda muito isso. A gente estuda a flora intestinal, alterando as bactérias da nossa flora palpebral. Então, a flora intestinal pode impactar. Causar uma irritação a nível dos olhos e a nível dessas glândulas que produzem a parte gordurosa da nossa lágrima. Ou seja, a gente está estudando o efeito dos ventos, da poluição, da nutrição, da hidratação, da flora intestinal. Então, estamos estudando uma série de coisas hoje que influencia no olho seco, né? Então, o olho seco é uma patologia da lágrima e da superfície ocular, e a fadiga é uma outra questão, mais relacionada a cansaço, etc. Hábitos mesmo. Os dois têm relação com os hábitos, né? Mas um tem a ver com a nossa lágrima, e o outro tem a ver mais com a nossa musculatura interna, que faz a focalização. Entendi. A fadiga ocular, ela pode ser confundida com algum problema mais grave? Sim, a fadiga ocular pode ser, por exemplo, também identificada para o paciente como uma dor de cabeça, por exemplo. Tá? Então, você pode sentir uma desfocalização dos objetos, você pode sentir uma dor ao redor dos olhos, ou uma dor que reflete para a sua cabeça. Então, muitas vezes o paciente acha que a dor de cabeça está relacionada a uma questão, às vezes, neurológica, mas não é, às vezes do esforço visual. Então, muitas vezes pode ser confundido. Então, muitas vezes o paciente tem dor de cabeça e tem que fazer o exame oftalmológico justamente para descartar problemas oftalmológicos. Por exemplo, também problemas de desvio ocular.
estrabismos, por exemplo, onde um olho está alinhado, o outro não está, também vai causar muitos sintomas de fadiga. Quando a gente está próximo dos 40 anos e a gente começa a ter um pouco de vista cansada, que a gente chama de presbiopia ou vista cansada. A gente vai ter uma perda de foco para perto. Então, as letrinhas pequenas ficam embaçadas, a gente tem que afastar o objeto. Aí sim a gente vai ter que usar um óculos para leitura. Então, isso é a presbiopia ou vista cansada, que vai se manifestar ali por volta dos 40, 45 anos. Um paciente mais jovem do que isso, que não tem vista cansada ou presbiopia, mas que sente o cansaço, aí sim ele é classificado como fadiga ocular. A fadiga ocular, ela pode causar danos permanentes à visão se a gente continuar com esse hábito a longo prazo, doutora? Depende dos hábitos do paciente, né? Vamos supor que um paciente, por exemplo, tenha fadiga, sinta um desconforto e comece a coçar os olhos, né? Ter esse hábito ruim de coçar os olhos. O hábito de coçar, ele às vezes faz instintivamente esse movimento para poder ver se focaliza melhor, se limpa a visão, e esse hábito é muito nocivo, Camila. Coçar os olhos é um se a hábito gente nocivo? faz esse hábito de coçar e mexer diretamente sobre a nossa córnea, nós podemos alterar a curvatura da nossa córnea. E aí sim criar uma outra doença muito grave também, que é o ceratocone. Ele baixa muito a visão, pacientes às vezes não conseguem usar óculos para correção do grau que se manifesta após essa curvatura da córnea. Às vezes o paciente vai ter que usar lentes de contato rígidas ou submeter a procedimentos cirúrgicos. Então é algo que pode ser mais grave, de afetar mais a visão do paciente. Por isso que a gente sempre fala crianças que são alérgicas, por exemplo, que têm o hábito de coçar, têm que ser levadas ao médico oftalmologista, fazer um tratamento adequado da alergia, fazer um acompanhamento pediátrico para não ter muito alergia e não ter o sintoma da coceira. Então, o que pode levar a ceratocone é a coceira causada pela fadiga ocular. Exato. Não coceira causada, mas às vezes o paciente esfrega os olhos. Se ele fizer disso um hábito, ele pode levar um ceratocone. Estava até, né, um tema um pouco polêmico, falando da questão do uso de óculos com filtro de luz azul, né? Se ele realmente ajuda a prevenir esse cansaço visual. Se é um mito, é uma verdade? Explica pra gente, doutora. Ele surgiu como uma grande esperança para causar um descanso, né? Vamos dizer assim, na nossa visão na frente das telas, né? Como eu disse anteriormente, as telas, elas têm uma luz que são emitidas dessas telas. Quando nós temos na nossa lente essa proteção contra a luz azul, nós temos uma luz azul, um espectro da luz que é muito benéfico, Camila, e um espectro que é mais maléfico. Então, assim, se a gente filtrar toda a luz azul, é ruim também para a gente, tá? Então, a gente tenta filtrar só o que é mais do espectro maléfico, que vai causar que a gente não descanse adequadamente, com que a gente não produza os hormônios para a gente dormir bem à noite. Por isso que a gente fala, sai das telas à noite, porque realmente isso influencia até na nossa questão hormonal. Tá? A questão do filtro azul ficou muito polêmica, saíram trabalhos recentes que não mostram que ele seja tão efetivo, né? Mas pode, assim, alguns pacientes relatam que realmente melhoraram com a questão do sono, por exemplo. O Aquiles é um aqui que está aqui no nosso estúdio que falou que para ele melhorou, então tá, né? Mas assim, o fato de estar nas telas é que faz você ter realmente o cansaço, né? A gente tem que ter o hábito de ter pausas, o hábito de ter a correção adequada dos nossos óculos, o hábito de alternar a nossa visão. Isso que é importante, muito mais importante do que qualquer filtro em lente de óculos. Então, o que é importante é essa alternância da visão, o grau correto, não abusar de telas ao longo das horas de jornada de trabalho ou de estudo.
Você já deu até algumas dicas, mas você tem algum exercício também que a gente pode fazer na hora que a gente sente esse cansaço assim, um pouco mais forte para tentar aliviar, doutora, alguma coisa? Você já falou aí de a gente tentar, né, dar uma descansada, mas dá algumas dicas. Tentar sair da tela nesse momento, sair do celular, do tablet, olhar para longe, tentar descansar um pouquinho a musculatura interna dos olhos, olhando para o infinito, tentar piscar algumas vezes, fazer o exercício do piscar, ocluindo e abrindo os nossos olhos aí por 1 minuto, para a gente lubrificar o olho também, se ele estiver um pouco seco, lubrificar os nossos olhos, usar o óculos adequado, hidratar-se corretamente. A questão da altura do monitor das telas também é muito importante, Camila. Quando a gente faz com uma altura de monitor acima da linha dos nossos olhos, nós vamos abrir mais os olhos para poder enxergar o monitor. E isso vai aumentar a evaporação da lágrima, por exemplo, pode aumentar a sensação de secura, pode fazer com que o paciente tente focalizar mais, porque a alteração da lágrima altera a visão também. Então, a altura do monitor tem que estar um pouquinho abaixo, a nossa postura tem que estar adequada, se a gente usa um óculos multifocal ou um óculos ocupacional. Então, existe uma série de coisas no ambiente também, a própria iluminação, a questão da ventilação, do ar-condicionado, a gente chama isso de ergonomia, né? Então, essa ergonomia no ambiente de trabalho tem que ser adequada, não só para os nossos membros, para a nossa coluna, para as mãos, né? Mas também para a nossa visão. Doutora, quando que esses sintomas podem indicar, assim, que eu preciso de um médico? Porque eu senti, não procurei um oftalmo, mas se isso é persistente, é melhor sempre procurar um oftalmologista, correto? Exato. Se você sentiu uma vez e nunca mais sentiu, não há problemas. Agora, se você começa a sentir sintomas de uma maneira mais consistente, sim, é claro que você tem que marcar uma avaliação médica, oftalmológica, para que o médico oftalmologista faça um exame completo em você. Primeiro, veja o seu grau de óculos, veja a motricidade ocular, vê se tem algum problema de motricidade ocular, veja a sua lágrima, veja como está a lubrificação, se está tendo um efeito também de cansaço devido a olhos mais ressecados. Então, ele vai fazer o exame oftalmológico todo e medir a pressão, ver seu fundo de olho, fazer um exame oftalmológico completo para que dê um diagnóstico adequado para você e te promova o tratamento adequado também. E muito desse tratamento vai passar por mudanças no estilo de vida, por mudanças no ambiente de trabalho e no ambiente de estudo. Hoje a gente vê a população, desde jovens, adultos, até a população mais idosa, realmente com uso abusivo das telas. E esse uso abusivo tem nos causado tanto a fadiga, cansaço visual, como a doença do olho seco. Doutora, para a gente finalizar, deixa aí algumas dicas, você já deu bastante aqui ao longo, mas faz um resuminho para a gente de algumas dicas de quem está nos ouvindo ou assistindo possa, né, levar aí para o dia a dia. Eu acho que a primeira dica é sempre visitar o seu médico oftalmologista uma vez ao ano, tenha o seu grau do óculos sempre adequado, siga as dicas que o médico oftalmologista vai lhe dar na consulta, lubrifique os seus olhos se necessário e tenha um estilo de vida mais pró-saúde mesmo, né? Com sono adequado, alimentação, a prática de exercícios físicos, hidratação, etc. Eu acho que cuidar da saúde geral vai repercutir muito também na saúde visual e que a gente não pratique os excessos que têm nos causado esses sintomas tão severos, né? Verdade. Obrigada, tá, doutora? Prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada, Camila. Este foi o Fala Doutora e esta entrevista está disponível nas versões impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.